Fala galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre e vamos dar continuidade com a aula de progressão aritmética. Vou deixar na descrição aqui o primeiro vídeo, a primeira parte, né? É interessante que você veja, né? E se você não é inscrito, peço que você se inscreva, por favor, no canal. Se você gostar da explicação, deixe o seu curtir aí, por favor. Vamos lá. Então, olha só, vamos seguir falando das propriedadezinhas da PA. Então, primeiro, eu quero que você pense aqui o seguinte. Eu coloquei aqui uma PA. Repare que essa PA ela tem razão 4, né? Por quê? Desse primeiro termo para o segundo eu somei 4. Do segundo para o terceiro eu somei 4. Estou somando 4 a vida inteira, é uma PA. Eu vou colocar aqui, ó. Esse primeiro cara é o meu A1. O segundo é o A2, A3, A4, A5, A6, A7... A8, essa PA tem 9 termos. Ela vai até o A9. E repare que interessante o seguinte, ó. Se eu pego e somo o primeiro termo com o último, 3 mais 35 vai dar 38. Estou fazendo aqui a soma. E aí, se eu somo o segundo com o penúltimo, 7 mais 31 dá o quê? 38 também. Se eu somasse ao terceiro com o antepenúltimo, né, o A3 com o A7, 11 mais 27, 38 também. O A4 mais o A6, 15 mais 23, 38. E essa é uma propriedade da PA. Como assim? Se tu pega e soma dois extremos, se você vem fechando ó, a mesma distância, ó, tipo, todo A1 andei para o A2, aqui do A9 andei para o A8, ou seja, em relação aos extremos eu caminho a mesma quantidade, por assim dizer, essa soma é sempre constante. E não precisa ser o primeiro e o último. Como assim? Se eu pego e somo ó, A2 com A6, repara que A2 mais A6 dá 30. Se eu adianto 1, ó, vou para o A3 e volto 1 aqui, vou para o A5, A3 mais A5 também dá 30. Então, tenho dois caras, sei a soma deles. Se eu fechar a mesma distância, ó, caminhei um para cá, caminhei um para cá, dá a mesma soma. Se eu caminhar 2, dá a mesma soma também, de cada lado. Né? Então, essa aqui é a primeira propriedadezinha. E aí a gente vai para a que é mais importante aqui para a gente, que é a propriedade da média. Essa aqui também é importante, mas essa aqui é mais, propriedade da média aritmética. Como assim? Essa propriedade diz que, basicamente, um termo é sempre a média aritmética do termo que vem antes dele e o que vem depois dele. Então, depois para cá, né? Para vocês antes e depois. E a gente vai depois colocar ela um pouco mais completa. Mas aqui, basicamente, é o seguinte, ó. Um termo, vou escolher pegar aqui o A5, tá? Então, um termo, por exemplo, o A5, eu posso escrevê-lo como a razão entre, então a razão entre o cara que vem antes dele. Quem é que vem antes dele? O 15, que é o A4, né? O que vem depois dele é o A6, né? Sobre 2. Então, o A5 eu posso escrever como sendo A4 mais A6 sobre 2. Vamos ver se é verdade? Olha só. Quem é o A5? O A5, ele vale 19, né? 19, tá aqui, 19. Quem é o A4? 15. Então, 19 igual a 15. Quanto vale o A6? O A6 vale 23 sobre 2. 15 mais 23 dá 38, né? 38 sobre 2 de fato dá 19. Isso aqui é verdade. Só que é verdade também que eu posso escrever o A5 da seguinte maneira. Eu posso escrever o A5 como sendo esse cara aqui, ó. O A5 eu posso escrever como A4 mais A6 sobre 2, mas também como sendo, ó, vou caminhar, ao invés de um para trás e um para frente, eu vou caminhar 3 para trás. Ó. 1, 2, 3. Vou lá para o A2. A2. Se eu caminhei 3 para trás, eu tenho que caminhar 3 para frente em relação a 5. Então, caminhando 3 para frente, estou no 5, caminhei 3 para o 8, né? Então, mais o A8 sobre 2. E aí, se você quiser verificar, olha só, verificando. O A5 a gente sabe que é 19. Então, 19 é igual a A2. Quem é o A2? 7.
Quem é o A8? 31 sobre 2. Então, 7 mais 31 é 38, sobre 2 é 19, está lá a verdade. Então, ao invés de dizer que um termo é média aritmética do antecessor e do sucessor, o que a gente pode dizer é que um termo ele é média aritmética dos seus termos equidistantes. Como assim? Repara que o A4 está uma distância, uma unidade de distância do A5, né? Para a esquerda. E o A6 está uma unidade de distância para frente. O A2 está 3 unidades de distância para a esquerda. O A8 está a 3 unidades de distância para a direita. E aí como é que a gente pode escrever isso aí de maneira bem mais geral? Assim, ó, um termo qualquer que seja, a n, ele pode ser escrito sempre como a média aritmética, isso numa PA, óbvio, está falando de PA, a média aritmética entre um termo que está a uma certa distância para a esquerda, então eu vou colocar a n menos p, significa que ele está a p unidade de distância para a esquerda. Repara que esse 4 aqui eu posso escrever como sendo 5 menos 1. Assim como esse 2 eu posso escrever como 5 menos 3. Nessa situação P seria 3. Mas se o P é 3, ó, esse A8 eu escrevo como 5 mais 3, é o mesmo cara. A N mais P. Sobre 2. E essa aqui é a forma mais geral de eu escrever essa propriedade da média aritmética, né? Um termo é a média aritmética entre seus equidistantes. Por exemplo, então, por exemplo, aqui a gente tem o seguinte. Exemplo. Digamos que a gente tem a seguinte sequência. 2, x, y, 17, 22. Quero achar x e y. É claro que aqui eu posso usar a fórmula do termo geral, tá? Posso usar a fórmula do termo geral para encontrar, no caso, tanto x quanto y. Até porque aqui já sei a razão, né? Fica mais fácil. Mas só para a gente poder usar essa propriedadezinha. Então é o seguinte, eu posso dizer, por exemplo, que o y, repara aqui, o y, eu posso dizer que ele é, vou caminhar 2 unidades para a esquerda, ó. 1, 2, parei aonde? No 2. Mais, vou caminhar, isso aqui é uma PA, né? Vou caminhar 2 unidades para a direita, parei aonde? No 22 sobre 2. Por quê? Porque um termo ele é sempre a média aritmética dos equidistantes. Então, ó, o 2 está a 2 unidades de distância para a esquerda e o 22 a 2 para a direita. E aí, então, a gente tem que 22 mais 2, 24, né? 24 dividido por 2, 12. 12. Daqui a pouco a gente verifica para ver se está certo mesmo. E agora o x, como é que eu faço para achar o x? Então, ó, para eu encontrar o x, olha que moleza. Quem vai ser o x? Quem vem antes dele? O 2. Mais, quem que vem depois dele? O y, que é 12, né? Sobre 2. 14 dividido por 2 dá 7. Então, o x é 7 e o y é 12. Repara que isso aqui é uma PA, galera. Olha só, para a gente conferir aqui. Daqui para cá, a gente somou 5, né? A razão é 5. Se para a direita eu somo 5, para a esquerda eu subtraio 5. Então, estou no 17. Voltei uma casinha, subtraio 5. 17 menos 5 está lá, 12. Estou no 12. Subtraio 5, 12 menos 5 está aqui, 7. É claro que nesse caso aqui eu poderia ter feito pela fórmula do termo geral também. Sugiro que vocês, no caso, a fim de treino, vocês olhem o vídeo anterior lá e peguem a fórmula do termo geral e calculem x e y também. Bom, vamos agora para a soma dos termos, né? Bem famosa a ideia de Gauss, né, para a soma dos termos de uma PA. Mas aqui eu vou usar esse conceito aqui que a gente acabou de abordar. Eu quero a soma de todos esses termos aqui. Como é que eu vou fazer isso? Assim. Então, quem é a soma? Vou escrever quem é essa soma. A soma S vai ser A1 mais
A2 mais A3, aí por aí vai, mais, eu vou colocar os três últimos aqui, AN menos 2, AN menos 1, e o último é o AN. É claro, esse último AN que vem antes dele é AN menos 1, unidade menor, AN menos 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essa soma ao contrário, como assim? Assim, vou pegar e escrever de trás para frente, só isso. AN mais AN menos 1 mais AN menos 2, por aí vai, A3, A2, A1. E agora a gente vai usar exatamente o que a gente acabou de ver aqui, tá? Exatamente isso, olha só. Repara o seguinte, se tu somar A1 com AN, ou seja, eu estou somando o primeiro com o último. E aí se eu somo o segundo com o penúltimo, essa soma tem que dar a mesma coisa, não tem? Pelo que a gente acabou de ver aqui, ó. Tá aqui. Se eu somo o primeiro com o último, deu 38. Fechei um de cada, ó, 38 de novo, mesma soma. Então, se eu somo um A3, ó, fechei um de cada lado, de novo. Todas essas somas aqui, elas são iguais, né? Não são iguais? Todas essas somas aqui, ó. Opa! Todas essas somas aqui, elas são iguais. E aqui a gente tem AN mais A1. Então, o que eu vou fazer é meio que somar essas duas equações aqui. Então, ó, vai somar. Como se fosse sisteminha, eu estou somando as equações. Então, do lado esquerdo, eu fico com S mais S, que é o quê? 2S, né? E do lado direito? Bom, do lado direito eu fico com A1 mais AN mais A2 mais AN menos 1, só que essa soma é igual a essa anterior. Então, tem várias somas iguais, que eu vou representar cada uma delas como sendo A1 mais AN, tá? É como se eu estivesse representando esse 38 como 3 mais o 35. Poderia representar como 7 mais 31, poderia. Mas eu estou representando como o A1 mais o AN. Agora, essa soma A1 mais AN é que acontece quantas vezes? Repara que eu estou indo do A1 até o AN, né? Tenho N termos desse aqui. Então, vezes N. Sobre 2. E aí, a nossa fórmula do termo geral, Sn, ou seja, a soma dos N primeiros termos de uma PA. Como assim N primeiros termos? Aqui no exemplo isso vai ficar bem nítido o que eu estou querendo dizer. Exemplo que a gente vai fazer aqui. Opa, sobre 2 eu já me adiantei aqui, né? São duas vezes, né? Deu um spoiler, o 2 vai dividir. Então, Sn vai ficar A1 mais AN vezes N, agora sim, né? Sobre 2. Esse 2, ó, foi para lá dividindo. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos da PA que você tem que saber, tá? A coisa decora. Obviamente, você não vai ficar fazendo demonstração na hora da sua prova. Então, você decora essa fórmula aí, você tem que saber. É ideal saber chegar nela, mas a coisa decorar tá de boa. Então, por exemplo, o cara falou para mim o seguinte, tem uma PA, e aí ele diz que o primeiro termo dessa PA, A1, é 8. E a razão vale menos 3. Menos 3. O que ele quer? Primeira situação, ele trava. Ele quer a soma dos 20 primeiros termos. Tá? 20 primeiros termos. Então ele quer o S20. Então quem seria o S20? Então, ó, S20 vai ser... Quero a soma dos 20 primeiros termos, eu quero o S20. Então vai lá. Vai ser o A1. Quem é o meu A1? Tá lá já. Não, vou escrever aqui, né? A1 mais AN, só que nesse caso o AN é o último cara aqui, né? Se eu quero o S20, eu estou indo até o 20º termo.
então mais o A20, vezes, estou indo do A1 até o A20, tem 20 termos, tá? O N é 20, sobre 2. Repare que o A1 eu tenho, só não tenho o A20, tem que encontrar o A20. Então, ó, a gente faz uma pausinha aqui para encontrar o A20. Quem vai ser o A20, então? Fórmula do termo geral. Vou relembrar aqui a fórmula do termo geral? Vamos relembrar, ó. Relembrando a fórmula do termo geral, que é a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o A20 vai ser o A1, que é 8. Mais, quem está no lugar do n é o 20. Então, fica 20 menos 1 vezes a razão, que nesse caso vale menos 3. Então, quem é o A20? 8 mais 20 menos 1, 19, vezes menos 3, né? Vou parênteses aqui para não confundir. 19 vezes menos 3, menos 57, né? Então, o A20 é 8 menos 57. 8 menos 57, isso aqui vai dar menos 49, né? Então, menos 49 é o valor do A20. Então, o A20 é menos 49, tá aqui. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que achar a soma. Então, já achei o A20, morreu a questão, ó. Então, quem vai ser a soma desses 20 primeiros termos? Então, vai ser o A1, que nesse caso o A1 é 8, mais o A20, menos 49, então menos 49, vezes 20 sobre 2. Esta continha, então olha aqui, ó. Vamos dar uma simplificada, né? Simplificando aqui, a gente tem o seguinte, 20 dividido por 2, 10. 8 menos 49, né? Porque somando aqui, ó, mais com menos fica menos. Então fica menos 41. Então a soma desses 20 primeiros termos vai ser menos 41 vezes 10, menos 410. Pronto. Descobrimos a soma dos 20 primeiros termos. Ah, se eu já tivesse o A20, era só colocar direto. Nesse caso aqui a gente precisou encontrar, né? O que a gente vai fazer na letra B? Letra B. Então, a letra B, eu vou trazer o seguinte. Eu vou querer agora a soma, não dos 20 primeiros termos, mas eu quero a soma do quarto, por exemplo, do quarto termo, até o 25º termo. Então, agora eu quero, na letra B, a soma do quarto ao 25º. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula aqui no lugar do A1 o 8? Não, galera, você não vai colocar no lugar do A1 o 8. Porque tu não está mais partindo do primeiro cara. Tu está partindo de qual? Do A4. E como é que a gente pode pensar isso? Assim, ó. Então, eu estou fazendo uma soma. Eu vou colocar de quantos termos aqui. Daqui a pouquinho, vamos pensar ali. Aí vai ficar assim, ó. Ao invés de eu colocar o A1, eu não estou partindo do A1, eu vou colocar o quê? A4. Meu primeiro termo nesse caso é o A4. Quem é meu último termo nesse caso? O A25, né? O A25 vezes N sobre 2. Tranquilo? Pensa só comigo, ó. Se a gente tem, ó, A1, rascunho, A2, A3, A4, A5, A6. Se eu vou do A1 até o A6, eu tenho, claro, 6 termos. Se eu vou do A2 até o A6, repara que eu tenho 5 termos e não 4. Como assim? Tu faz 6 menos 2 e soma 1. Para eu saber a quantidade de termos, que é o N, o que eu faço? Eu pego 25, subtraio 4, que dá 21, somo 1, 22. 22 aqui. Então, estou somando 22 termos.
É como se eu só criasse uma nova PAzinha ali, né, onde o primeiro termo passasse a ser, no caso, o quarto, o A4. Então, agora ficou fácil. Eu estou fazendo a soma desses 22 termos. Então, a gente fica assim. S22 vai ser o A4 mais o A25 vezes 22 sobre 2. Vou repetir aqui, só vou colocar o 22 ali. A4 mais o A25 vezes 22 sobre 2. O que eu preciso encontrar? Preciso encontrar o A4 e o A25. Então, vamos lá. A4. A fórmula está bem aqui no quadro, né? Essa fórmula é o termo geral. Vou usar direto, hein? Vai ser o A1, que é 8, mais o N, que é 4, menos 1, vezes a razão, que é menos 3. Então, aqui, ó, o A4 é 8, 3 vezes menos 3, menos 9. Ou seja, o A4 é menos 1. Quem vai ser o A25? O A25, aproveitando o que a gente fez na última aula, na parte 1, eu vou fazer assim, o A25 vai ser o A20, que eu já tenho calculado aqui, mas quantas vezes a razão? Quantos passos eu dou do A20 até o A25? 5, né? 5 vezes a razão. Então, o A25 vai ser o A20, que está aqui, menos 49, mais 5 vezes a razão, que a razão é menos 3, né? Menos 3. Então, aqui fica menos 15. Então, o A25, ele é menos 49 menos 15. Isso vai me dar menos 64, tá? E aí, então, a soma desses 22 termos, S22, vai ser A4, que é menos 1. Eu vou colocar direto agora, né? Se ficar repetindo tudo de novo, menos 1. Mais o A25, que é menos 64. Vezes, vou até tirar aqui, ó. Que eu vou dar uma simplificada ali em cima, tá? Vezes 11. Por que vezes 11? 22 sobre 2 dá 11, né? Então, a gente fica com menos 65 vezes 11. Então, isso aqui vai dar S22 menos 65 vezes 11 é 650 mais 65, né? Menos 715. Menos 715 é o valor dessa soma. E agora, para a gente fechar, 6. Como é que a gente faz para escrever de uma maneira mais simples 3 termos em PA? Então, olha só. Apareceu lá, está no triângulo, por exemplo, ou está te falando sobre 3 termos em PA, você vai escrever assim, ó. Partindo do cara do meio. Então, o cara do meio tu vai chamar x. Se a razão é r, quando eu caminho para a direita eu somo a razão, x mais r. Quando eu caminho para a esquerda eu subtraio a razão, x menos r. Então, 3 termos em PA, assim que a gente escreve. Exemplo disso, gente, exemplo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo com os lados, então os lados em PA. E aí ele diz que o perímetro, que eu vou chamar aqui de 2P, o perímetro, ele vale 60. O que ele quer saber? Eu quero saber, por exemplo, quanto vale a hipotenusa. Então, olha só para efeito aqui de visualização, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo aqui.
Tá aqui meu triângulo retângulo. O que eu vou usar? Eu vou usar o que eu acabei de falar, 3 termos em PA. Pensando na razão positiva, né? Vou te dizer que a hipotenusa é a maior dos lados, é x mais r, tá? Um cateto vai ser x e o outro cateto vai ser x menos r. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Ou seja, se eu somar x mais r mais x menos r, tem que dar 60. Então a gente tem aqui x mais x mais r mais x menos r tem que dar 60. Repara que a utilidade de se escrever assim é porque a razão vai embora. E aí eu fico com 3x, né, igual a 60. Isso implica x igual a 20. E aí quando eu tenho informação sobre a soma, eu consigo já de cara achar um dos termos. Está aqui, ó. Um dos termos é o x igual a 20. De tal modo que este cateto aqui passa a ser 20. Esse cara aqui é o 20 mais r. Esse cara aqui é o 20 menos r. E aí, então, para eu encontrar, no caso, o valor de r, que é o que falta, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, o teorema de Pitágoras diz para a gente o seguinte: quadrado da hipotenusa, então, x menos r quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Aliás, x mais r ao quadrado é x ao quadrado mais x menos r quadrado. Produto notável, quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x. Vou tirar esse x, né? Não sei porque eu estou deixando esse x aqui. Vou colocar já o valor de 20, tá? Ao invés de escrever x, vou colocar 20 aqui. Então fica 20 mais r igual a 20 ao quadrado, 20 menos r ao quadrado. Quadrado primeiro, eu vou botar essa conta direto, tá? 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 20, 40, vezes o segundo, r. Mais o quadrado segundo. É igual a 20 ao quadrado, 400, mais quadrado primeiro, 400, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes 40, vezes o r, menos 40r, mais o quadrado segundo, r ao quadrado. E aí vai morrer aqui, ó. Esse r ao quadrado desse lado morre com o r ao quadrado do lado de cá. Esse 400, por exemplo, morre com esse 400 daqui. Aí eu vou abrir um espacinho aqui para a gente fechar. O que a gente tem, então? A gente tem aqui, o que sobrou? Vou trazer para cá. Sobrou que 40r é igual a 400 menos 40r. Traz esse menos 40r para cá. Então a gente fica com 80r, né? 40r mais 40r igual a 400. O r é 400 dividido por 80. O r vai dar 5, né? Então esse r dá 5, que é 400 dividido por 80. Bom, achei o r igual a 5, acabou, né? Porque a gente vai ter nosso triângulo, um cateto que já era 20, o outro é 20 menos r, que é 15, e o outro é 20 mais r, 25. Então a sequência lá é 15, 20 e 25. Importante saber que toda vez que você tiver um triângulo retângulo, no caso a hipotenusa é esse cara aqui, né? Esse aqui é a hipotenusa. Toda vez que você tem um triângulo retângulo e os seus lados estão em PA, ele vai sempre ser um triângulo 3, 4, 5, tá? Um pitagórico. Nesse caso aqui está multiplicado por 5. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Então se você gostou, de novo, se inscreve aí. Valeu, até a próxima.